Você já olhou para uma foto de casamento, daquelas perfeitinhas com o casal sorrindo e pensou: nossa, ela deve estar vivendo um conto de fadas? Pois é, eu também achava que estava. Meu nome é Juliana Silva, eu tenho 27 anos, sou evangélica desde os meus 13. E até pouco tempo atrás, eu acreditava que casamento com um homem de Deus era tudo que uma mulher precisava para se sentir segura, amada, protegida. Mas eu estava errada. Muito errada. E hoje, com o coração acelerado e as mãos ainda, tremendo só de lembrar, eu decidi contar a verdade que ninguém quer ouvir dentro das igrejas. Eu cresci ouvindo que uma mulher de fé tem que orar pelo marido, tem que ser submissa, tem que suportar, que o lar cristão é um altar sagrado e que se der errado, a culpa é nossa por não termos jejuado o suficiente, orado o bastante ou confiado em Deus como deveríamos. Mas ninguém nunca me falou o que fazer quando o homem que prega na igreja se transforma em um monstro dentro de casa. Talvez você esteja ouvindo isso e se perguntando: será que é exagero? Eu te entendo. Também duvidei de mim mesma muitas vezes. Mas fica comigo até o final dessa história, porque pode ser que você esteja passando exatamente pelo que eu vivi e ainda não percebeu. Ou pior, percebeu e se sente culpada por pensar em sair. E eu estou aqui para te dizer que não é sua culpa. Durante muito tempo, eu vivi de aparências. Ele era querido por todos na igreja, elogiado pelos pastores, sempre com uma Bíblia debaixo do braço e uma oração na ponta da língua. A gente orava junto antes das refeições, cantava louvores no carro. Mas quando a porta de casa se fechava, quem aparecia não era mais um homem de Deus. Era alguém que gritava, que me humilhava, que me fazia sentir um lixo. E tudo isso em nome da autoridade do marido cristão. Eu engoli lágrimas enquanto sorria nas fotos do culto de casais. Eu dizia: tá tudo bem, com a voz engasgada e o coração em pedaços. Porque na minha cabeça, abandonar um casamento era abandonar a fé. Era envergonhar o nome de Jesus. E eu acreditei nisso. Fui ensinada a acreditar. E se você já ouviu essas mesmas palavras, ou está ouvindo agora, você precisa continuar aqui comigo. O que eu vou compartilhar nos próximos minutos não é só um relato pessoal. É um grito preso na garganta de muitas mulheres evangélicas que, assim como eu, foram silenciadas por trás de versículos distorcidos e frases prontas de espiritualidade vazia. A dor é real. O abuso é real. E o pior de tudo é quando ele acontece com a conivência do silêncio. Um silêncio que mata aos poucos. Eu não estou aqui para atacar a igreja, nem para fazer escândalo. Eu continuo crendo no amor de Deus, na restauração, na fé. Mas hoje eu entendi que fé verdadeira não é submissão ao sofrimento. Fé verdadeira é liberdade em Cristo. E foi essa liberdade que um dia começou a bater na porta do meu coração, bem baixinho, até que eu finalmente tive coragem de abrir. Mas isso eu vou te contar agora. Porque foi a partir dali que minha vida começou a mudar, mesmo que tudo ainda parecesse desmoronar. Conheci o Daniel num retiro espiritual da juventude. Eu tinha 22 anos na época. Lembro até hoje da primeira vez que vi ele orando por alguém no altar, com as mãos estendidas e os olhos fechados. Era aquele tipo de cena que a gente cresceu vendo como símbolo de homem de Deus. Ele falava com tanta segurança sobre a Bíblia, citava versículos com uma naturalidade impressionante e sempre parecia saber a coisa, certa a dizer nos momentos certos. Eu era uma jovem cheia de sonhos e orações anotadas num caderno. E ali estava ele, a resposta de oração encarnada. Ou, pelo menos, era o que eu pensava. Nos dias seguintes do retiro, ele se aproximou devagar, sempre com muito respeito, falando sobre ministério, propósitos, sobre casamento ser algo sagrado. Ele era gentil, fazia questão de me incluir nas conversas, de caminhar comigo até o alojamento feminino. A liderança falava muito bem dele. Diziam que ele tinha um chamado forte, que era maduro espiritualmente, que levava a fé a sério. Aquilo me encantou. Eu pensei, é ele, um presente de Deus. E como tantas outras meninas criadas dentro da igreja, cresci esperando por esse momento, pela confirmação, pelo homem certo. E sinceramente, naquele instante, não parecia haver nenhuma dúvida.
Em poucas semanas começamos a nos falar todos os dias. Ligações longas à noite, orações juntos por telefone, planos de servir no mesmo ministério. Ele me dizia que o que mais admirava em mim era a minha sensibilidade espiritual, que eu era diferente das outras, que ele orava por uma esposa assim. E foi aí que minha mente, meu coração e até minha fé se entrelaçaram com ele de um jeito difícil de explicar. Não era só paixão. Era um sentimento santificado, um elo com aparência de propósito. Quando ele me pediu em namoro, com direito à carta manuscrita e oração com nosso pastor, eu me senti a mulher mais abençoada do mundo. Nosso namoro parecia um livro, cristão ilustrado. Cultos juntos, jejum pela nossa futura família, conselhos com os líderes da igreja. E sim, havia alertas, pequenos sinais, sutilezas. Mas eu não vi. Ou melhor, eu vi e ignorei. Às vezes ele se irritava com algo simples, como eu comentar um versículo com outro irmão da igreja. Dizia que eu me expunha demais, que mulher de Deus é reservada. Quando me emocionava num louvor, ele dizia que eu estava sendo exagerada, que as pessoas podiam interpretar mal. Tudo parecia vir de um lugar de cuidado. Só que com o tempo, esse cuidado virou controle disfarçado de zelo espiritual. Mesmo assim, seguimos em frente. Em menos de um ano, estávamos noivos. E aí começou a parte em que tudo foi se intensificando. Não de um jeito escancarado, mas sutil, quase imperceptível, como se estivesse se escondendo atrás de uma linguagem bonita. Ele começou a corrigir minha forma de orar. Dizia que eu precisava ser mais firme, menos emocional. Começou a selecionar com quem eu podia ou não conversar na igreja. Dizia que era sobre proteger nosso testemunho, nossa imagem, que tínhamos que nos resguardar. Eu acreditava, porque tudo isso vinha envolto numa retórica bonita, cheia de versículos, conselhos de provérbios e uma imagem de liderança firme. Quando casei com ele, achei que estava entrando num novo nível da minha vida espiritual. Sabe aquela sensação de estar cumprindo um destino? Era isso que eu sentia. A cerimônia foi linda. Aliança com gravação bíblica, louvores tocando, ao fundo, palavras proféticas sobre nós. Todos diziam que éramos um casal exemplo, que o casamento ia impactar outras vidas. E eu, iludida por aquela imagem de casamento abençoado, não percebi o quanto eu já estava mergulhada num ciclo de dependência emocional e espiritual, disfarçada de santidade. A primeira noite como esposa foi marcada por um silêncio estranho. Eu estava nervosa, claro, mas havia algo diferente nele. Ele parecia distante. Não rude, ainda não, mas ausente. E nos dias seguintes, o que eu achei que seriam momentos de carinho e construção de intimidade se transformaram em regras e cobranças. Regras sobre como eu devia me vestir, mesmo dentro de casa. Regras sobre o que eu devia postar, ou não postar, nas redes sociais. Ele dizia que agora eu era uma mulher casada, que minhas atitudes refletiam diretamente nele. Aquilo começou a me esmagar de um jeito que eu não sabia nomear. E o pior é que tudo vinha com argumentos bíblicos. A mulher sábia edifica o lar. Ele dizia, a insensata o destrói com as próprias mãos. Eu comecei a acreditar que qualquer insatisfação minha era egoísmo, que se eu pensasse em mim, estava sendo carnal. E assim eu fui me anulando. Um dia de cada vez, uma decisão pequena aqui, uma concessão ali. Porque eu queria agradar a Deus. Queria ser uma esposa virtuosa. Queria que nosso casamento fosse realmente um exemplo, como todos esperavam. Mas por trás das orações em público, havia o silêncio ensurdecedor da minha solidão emocional. Por trás das mãos dadas no culto, havia uma frieza que me atravessava por dentro. As palavras doces que ele dizia para os outros se transformavam em indiferença quando estávamos sozinhos. E quando eu tentava conversar, expressar algum desconforto, ele sempre virava o jogo. Dizia que eu era imatura espiritualmente, que eu não sabia me submeter, que eu era sensível demais. Aos poucos, eu fui me sentindo como se fosse o problema, como se eu estivesse atrapalhando o que Deus queria fazer. Não demorou muito para as cobranças virarem explosões.
Gritos abafados atrás de portas fechadas, acusações absurdas, manipulações emocionais. Mas o que mais me machucava não eram os momentos de fúria. Era o fato de que, no dia seguinte, ele orava comigo como se nada tivesse acontecido, como se aquilo fosse normal. E quando eu falava que estava me sentindo sufocada, ele dizia que era o diabo tentando destruir nosso lar, que eu precisava lutar em oração, jejuar mais, confiar. E eu tentava. Tentava com todas as forças manter minha fé viva em meio à confusão. Tentava salvar o casamento que todos admiravam por fora, mas que por dentro já estava desmoronando. Aos olhos da igreja, continuávamos sendo o casal de Deus. E essa imagem foi o que mais me prendeu. Porque admitir que algo estava errado seria admitir que eu escolhi errado, que eu falhei, que eu não soube ouvir a voz de Deus. E como admitir isso sem me sentir uma farsa? Como dizer que aquele homem santo que liderava louvores também era o homem que, em casa, me fazia sentir como se eu não valesse nada? Foi num desses dias, depois de mais uma discussão, onde ele me disse que eu era um peso espiritual para ele, que algo começou a se partir dentro de mim. Não um rompimento barulhento, mas uma rachadura sutil, interna. Eu comecei a perceber que havia algo muito errado, não só com ele, mas com tudo que eu tinha acreditado até ali. E essa percepção, esse pequeno lampejo de lucidez, foi o que começou a me tirar daquela prisão invisível. Só que sair dela foi muito mais difícil do que eu poderia imaginar. Nos primeiros meses de casada, eu fazia questão de postar aquelas fotos bem editadas, com legendas que diziam casamento dos sonhos, promessa cumprida, o homem que Deus escolheu para mim. As curtidas vinham rápido. Os comentários também. Casal abençoado, exemplo para nossa geração, que inspiração. Só que ninguém sabia o que acontecia do outro lado da tela. Ninguém fazia ideia de que, logo, após clicar em publicar, eu muitas vezes ia direto para o banheiro, fechava a porta devagar, sentava no chão frio e chorava baixinho, para o vizinho não ouvir, para o Daniel não ouvir e, principalmente, para mim mesma não ouvir que aquilo não era normal. É muito difícil admitir que você se enganou, ainda mais quando esse engano vem com um laço espiritual, com a ideia de que foi Deus quem uniu. Então, ao invés de questionar, eu silenciava. A primeira vez que ele me chamou de burra foi porque eu errei a rota enquanto dirigia para o culto. Você não presta atenção em nada, Juliana. Isso é coisa básica, ele disse, com aquele tom de superioridade. Eu ri sem graça. Disse que era só um erro bobo, e ele respondeu: por isso que Deus colocou um homem como cabeça. Você não sabe nem pensar direito sozinha. Doeu, mas eu fiquei quieta, porque ainda acreditava que, talvez, fosse só um dia ruim, ou um jeito bruto de se expressar. Mas os dias ruins se tornaram frequentes, e o jeito bruto virou rotina. As palavras começaram a pesar mais do que qualquer silêncio. Ele criticava meu jeito de me vestir, mesmo dentro de casa. Dizia que mulher crente tem que ser recatada até no pijama. Reclamava quando eu ria alto. Dizia que parecia uma tola. Questionava quando eu queria visitar minha mãe. Dizia que agora eu era esposa e que minha família era ele. Eu fui me apagando. De forma quase imperceptível, fui deixando de existir para caber dentro da expectativa dele. Ou melhor, da fantasia que ele tinha de como uma mulher de Deus deveria se comportar. O mais assustador é que lá fora nada disso transparecia. Na igreja, ele ainda era o mesmo, educado, prestativo, elogiado por todos. Fazia orações fortes, era líder de célula, estava sempre sorrindo nos eventos. As pessoas nos viam chegando de mãos dadas e falavam: esse é um casamento com propósito. Mas ninguém imaginava que, minutos antes de sair de casa, ele tinha me chamado de inútil por eu não encontrar a chave do carro. Que na volta, ele reclamaria porque a janta não estava quente o suficiente. O abismo entre o que vivíamos em público e o que acontecia nos bastidores era absurdo. E isso foi me enlouquecendo por dentro, porque você começa a duvidar de si mesma. Se todo mundo vê ele como um homem tão bom, tão temente, tão equilibrado, então, talvez, o problema realmente seja você. Foi assim que a culpa começou a se instalar.
Uma culpa corrosiva, silenciosa, que te faz pensar 2 vezes antes de tudo. Antes de responder, antes de pedir algo, antes até de sonhar. Eu comecei a me policiar o tempo todo, a medir as palavras, a me olhar no espelho e perguntar: será que eu sou mesmo difícil demais? Será que ele tem razão? O que eu vivia era uma prisão disfarçada de bênção. Um cárcere emocional, validado por textos bíblicos mal interpretados. E o pior é que, em vários momentos, eu me via defendendo ele, justificando suas atitudes. Dizia para mim mesma que era só uma fase, que era o estresse, que ele tinha uma infância difícil, que se eu orasse mais, ele mudaria. Esse é o tipo de mentalidade que muitas mulheres cristãs carregam sem perceber. A de que é nosso dever consertar o outro, mesmo que isso custe a nossa própria saúde emocional, mental e espiritual. A verdade oculta por trás do nosso casamento de fachada era que eu já não tinha mais voz. Eu vivia com medo de errar, de provocar uma nova crise, de não atender às expectativas dele. E tudo isso era ainda mais cruel, porque ele fazia questão de me lembrar o tempo, todo que ele era o escolhido de Deus para minha vida. Que eu não encontraria alguém como ele, que se eu o deixasse, estaria indo contra o próprio Deus. Você entende o peso disso? Ele não usava só palavras agressivas. Ele usava a fé como arma. Tinha dias em que ele acordava bem, e eu me iludia achando que tudo ia melhorar, que aquele era o novo começo, que as orações estavam funcionando, mas bastava algo mínimo, um atraso, uma opinião diferente, uma escolha de roupa, para tudo virar novamente. E o ciclo recomeçava. A grosseria, o desprezo, as acusações. Só que sempre vinha seguido de um momento de redenção, onde ele pedia desculpas, lia um versículo, chorava durante a oração e dizia que estava lutando contra o inimigo. Dizia que o diabo queria destruir nosso casamento porque éramos usados por Deus. E aí eu voltava. Voltava a acreditar. Voltava a esperar. Voltava a sofrer. É difícil explicar o impacto que esse tipo de relação tem na nossa identidade. Aos poucos, eu deixei de reconhecer quem eu era. Já não cantava mais como antes. Já não liderava louvor. Já não falava em reuniões de célula. Eu tinha medo de ser vista. Medo de falar algo inadequado. Medo de ser julgada por não ser a esposa ideal. Eu, que sempre fui comunicativa, comecei a me isolar. As poucas amigas que ainda tentavam se aproximar, ele afastava com críticas sutis. Dizia que não eram boas influências. E eu, como já estava tão fragilizada, acreditava. Meu mundo foi se fechando. Minha voz foi se calando. E minha fé começou a se confundir. Porque no meio daquela tempestade, eu orava e não sentia mais a presença de Deus. Eu cantava e parecia estar falando sozinha. E aí vinha aquele pensamento terrível. Será que Deus me abandonou? Mas hoje eu entendo que não. Que Ele nunca me deixou. Que Ele estava ali, em silêncio, esperando o momento em que eu finalmente entenderia que a fé não exige sacrifício de dignidade. Que o verdadeiro amor não maltrata. Que submissão não é obediência cega ao abuso. Que Deus não compactua com injustiça só porque tem uma aliança envolvida. Mas naquele tempo, eu ainda estava presa demais para enxergar. Ainda vivia no automático, tentando manter as aparências, tentando sustentar uma estrutura que já estava ruindo por dentro. Até que algo aconteceu. Algo que rompeu essa bolha e me forçou a olhar para a realidade sem filtros espirituais, sem romantismo, sem negação. E foi a partir desse momento que a transformação real começou. Mesmo que, por fora, tudo ainda parecesse intacto. Eu lembro exatamente do dia em que tomei coragem para falar. Não foi fácil. Era uma tarde de domingo, depois do culto, quando abri meu coração para uma irmã mais velha da igreja. Alguém que eu respeitava, alguém que me inspirava. A voz saiu trêmula, quase como um pedido de desculpa. Eu falei baixinho, como se tivesse medo de ser ouvida. Eu tô passando por dificuldades no meu casamento. O Daniel tem sido agressivo, me humilha, e eu já não sei mais o que fazer. O olhar dela mudou sutilmente. Ela sorriu com compaixão, me abraçou e disse: "Minha filha, casamento é luta. Seja submissa, ore mais.
O inimigo odeia a família estruturada. Naquele momento, o que eu mais temia se confirmou. Eu não seria ouvida de verdade. As palavras dela me feriram mais do que qualquer bronca que o Daniel tivesse me dado, porque vinham de alguém que eu acreditava que ia me acolher, que ia me entender, que ia me enxergar. Mas tudo o que eu recebi foi uma espiritualização do abuso, um empacotamento bonito da dor com fita de versículo. E aquilo mexeu comigo de um jeito profundo. Eu me senti errada por ter falado. Me senti fraca, ingrata, rebelde. Porque, afinal, uma mulher de Deus de verdade aguentaria firme, não é? Ela oraria, jejuaria, se calaria e esperaria o milagre. Essa é uma das verdades ocultas mais dolorosas que a gente vive dentro de muitos ambientes religiosos. O silêncio é incentivado, disfarçado de maturidade espiritual, de fidelidade conjugal, de prova de fé. Quantas mulheres você conhece que choram em silêncio, que preferem engolir a dor a expor a imagem do marido, que suportam anos de desprezo, frieza, manipulação emocional, porque acreditam que isso é parte do pacote do casamento cristão? Eu conheço muitas. E por muito tempo eu fui uma delas. Eu parei de falar. Me fechei. Me convenci de que o problema era meu, de que eu precisava ser mais espiritual, mais paciente, mais sábia. Comecei a estudar sobre mulheres virtuosas na Bíblia, mas lia tudo com o peso da culpa. Toda vez que eu via Provérbios 31, eu sentia que falhava em todas as linhas. Eu não conseguia edificar meu lar. Eu não era corajosa, nem forte, nem digna de elogios. Aos poucos, fui acreditando que minha voz era mesmo inconveniente, que, ao reclamar, eu estava murmurando contra Deus, que, ao questionar o comportamento do Daniel, eu estava abrindo brecha para o diabo entrar. E essa é a parte mais cruel, a confusão mental que se instala. Porque o abuso não é só verbal, emocional ou físico. Ele também é espiritual. E quando a fé é usada como instrumento de controle, o impacto é ainda mais devastador. Eu duvidei do meu discernimento. Duvidei da minha sensibilidade. Passei a achar que não tinha mais intimidade com Deus porque eu não sentia paz dentro de casa e achava que isso era sinal de fraqueza espiritual, quando na verdade era o Espírito Santo tentando me alertar. Mas eu calei, e calei tanto, que até nas orações comecei a filtrar o que dizia, como se tivesse medo de magoar a imagem que eu mesma criei do casamento abençoado. E o ciclo continuava. Na igreja, continuavam nos colocando como referência. O casal que ora junto, o casal que serve junto, o casal que é bênção. Eu sorria com os lábios, mas por dentro estava me desfazendo, e ninguém via, e ninguém perguntava. E, sinceramente, mesmo se perguntassem, eu mentiria. Porque quando você entra nesse estado de silêncio crônico, você passa a se sentir responsável por proteger a imagem do outro, mesmo que isso custe sua verdade, sua saúde, sua paz. Durante esse tempo, algo dentro de mim começou a endurecer. Um tipo de exaustão emocional que não dava mais para esconder com maquiagem, roupa bonita ou glória a Deus, bendito. Eu me pegava no espelho com os olhos apagados, a postura caída e o pensamento recorrente de que eu estava vivendo uma farsa, que meu lar não era um lar, que meu casamento não era sagrado, era sufocante. E mesmo assim, eu me sentia em pecado por pensar isso. Porque ninguém nunca disse que sim, é possível viver um casamento que entristece o coração de Deus, mesmo com aliança no dedo e oração na mesa. E o silêncio, esse pecado não confessado, virou rotina, um acordo invisível entre eu e o mundo. Eu finjo que tá tudo bem, e o mundo me elogia. Mas sabe qual foi o estalo? Um dia, numa pregação sobre perdão, o pastor disse uma frase que atravessou o meu peito como um raio. Perdoar não é permitir que o outro continue te ferindo. Aquilo me desmontou, porque eu percebi que estava usando o discurso do perdão como desculpa para continuar me anulando, e que na tentativa de parecer uma esposa forte e espiritual, eu estava me afastando da mulher que Deus realmente me chamou para ser. Ali começou uma pequena rachadura no muro do silêncio que eu mesma tinha levantado, e a partir dali, comecei a questionar coisas que antes eu aceitava cegamente.
Comecei a ler a Bíblia com outros olhos, a ouvir pregações com mais filtro, a me perguntar: será que isso que me ensinaram como submissão é de fato o plano de Deus para mim? Ou será que é uma interpretação conveniente, criada para manter mulheres caladas e homens no controle? Essas perguntas me incomodaram profundamente, porque desestabilizavam a estrutura toda em que minha fé tinha sido construída. Era como se eu estivesse mexendo nos alicerces da casa. Mas ao invés de ruir, eu fui encontrando espaço. Espaço para pensar, para respirar, para me ouvir de novo. E esse processo de despertar, doloroso, lento, cheio de incertezas, me levou a um ponto de não retorno. Um momento em que a verdade ficou grande demais para ser ignorada. Uma decisão que, por mais difícil que fosse, já não podia mais ser adiada. Eu não sei exatamente o que me fez perceber que aquela noite seria diferente. Talvez fosse o silêncio estranho quando ele chegou em casa. Não havia aquele boa noite mecânico, nem o tradicional "a janta tá pronta?", com a voz fria. Era um tipo de presença carregada, como se o ar da sala tivesse mudado de peso. Os olhos dele estavam fundos, vermelhos, e havia algo no jeito como ele trancou a porta que me fez gelar por dentro. Uma intuição silenciosa me alertou. Algo estava prestes a acontecer, e não era bom. Ele caminhou direto até o quarto, sem tirar o sapato, e em poucos segundos voltou com o celular na mão, encarando a tela como se estivesse decifrando um código secreto. Me olhou com aquele semblante distorcido, as veias do pescoço saltando, e disse num tom carregado de raiva: "Quem é esse que você respondeu amém no grupo da célula?" Por um instante, eu achei que não tinha escutado direito. Fiquei paralisada. Ele repetiu, agora gritando: "Você tá se oferecendo? Tá achando que eu sou palhaço? Mulher casada dando amém para homem em grupo?" E antes que eu pudesse reagir, ele pegou minha Bíblia, que sempre ficava sobre a mesa da sala, e jogou com força no chão. As páginas se espalharam, marcadores voaram. Foi como se, naquele ato, tudo aquilo que sustentava a fachada de um casamento cristão tivesse desmoronado de uma vez. Não era mais sobre uma briga ou um desentendimento. Era sobre controle. Era sobre uma obsessão doentia, travestida de zelo espiritual. Era sobre ver o sagrado sendo profanado, não com palavras, mas com violência. Ele se aproximou rápido, gritando ofensas que eu nem consigo repetir. Me acusou de adultério, de ser uma vergonha, de manchar o nome dele. Me empurrou contra a parede com tanta força que a moldura do retrato do nosso casamento caiu no chão e quebrou. Era simbólico demais para ignorar. A aliança de papel que sustentava aquele casamento abençoado tinha se rompido ali, diante dos meus olhos, de forma literal. E naquele momento, olhando nos olhos dele, eu vi algo que nunca tinha visto antes. Vazio. Um tipo de fúria que não tem explicação racional. Era como se ele não estivesse mais ali. Ou pior, como se aquela fosse a versão real dele, e tudo o que eu conhecia antes tivesse sido apenas uma máscara muito bem montada. A ficha caiu de uma forma brutal. Aquilo não era uma explosão passageira. Não era estresse. Não era coisa de homem. Era abuso. Era destruição emocional sistemática. Era o tipo de comportamento que mata a alma um dia de cada vez. E às vezes o corpo também. Pela primeira vez, eu deixei de tentar justificar. Não era grosseria, não era só falta de paciência. Era maldade disfarçada de ciúmes. Era possessividade com rótulo de zelo. Era medo, disfarçado de cuidado. Quando ele saiu de casa, depois de horas gritando, quebrando coisas e me deixando em estado de choque, eu fiquei sentada no chão por um tempo que não sei medir. As mãos tremiam, o corpo doía, mas o que doía mais era o coração. Não por ele, mas por mim. Por tudo o que eu tinha aceitado. Por tudo o que eu me obriguei a engolir em nome de uma imagem, de uma promessa que nunca se cumpriu. A transformação que eu tanto orava para acontecer, na verdade, precisava começar em mim, não nele. Foi a primeira noite em que eu de verdade pedi para Deus me mostrar a verdade, sem maquiagem espiritual, sem o filtro da culpa, sem aquela voz interna que distorce a realidade para continuar se sentindo segura.
E a resposta não veio em palavras, veio em clareza. Como se meus olhos, antes vendados pela esperança cega, finalmente enxergassem o que estava ali o tempo todo. O amor não é isso. Não pode ser. A partir dali, algo dentro de mim mudou. Não foi um rompimento imediato, mas foi um rompimento silencioso. Comecei a olhar para mim com mais compaixão. Comecei a aceitar que não era eu que estava falhando, que a responsabilidade pelo que eu vivia não era minha, e que espiritualizar a dor só me mantinha presa nela. Vi com mais nitidez todos os sinais que ignorei: o controle, o isolamento, os ciúmes absurdos, as críticas veladas. Tudo fazia parte de um padrão. Era como rever os bastidores de uma história que eu pensava ter escrito sozinha, mas que, na verdade, estava sendo manipulada desde o início. Eu lembro de ter pegado minha Bíblia de novo no chão, com as páginas todas bagunçadas, e segurado contra o peito. Era como se aquilo ainda fosse o único lugar seguro. Mas agora, eu lia com outros olhos. Agora, eu não lia para justificar a permanência na dor. Eu lia para buscar coragem, para me lembrar de que Deus não compactua com violência, que Ele não me chamou para viver oprimida, que o Cristo que eu conheço não grita, não controla, não humilha. Ele acolhe, cura, liberta. Com o passar dos dias, as memórias daquela noite começaram a se misturar com outras tantas que eu tentei apagar. Vezes em que fui chamada de inútil, em que meus sonhos foram ridicularizados, em que eu era proibida de sair sozinha, de falar com certas pessoas, de me expressar como mulher. Vezes em que ele dizia que estava me protegendo do mundo, quando na verdade estava me enjaulando. Vezes em que usou a palavra para me calar, e eu aceitei, achando que era submissão. Mas era apagamento. E o mais cruel disso tudo é que do lado de fora, continuávamos sendo o casal abençoado, e essa dissonância entre o que era mostrado e o que era vivido se tornou insustentável. Eu comecei a sentir que, se eu continuasse ali, eu não só perderia minha paz, eu perderia minha identidade. Meus sonhos já estavam congelados, minha autoestima em ruínas, minha espiritualidade sufocada. Era como viver dentro de uma prisão bonita por fora, mas que por dentro cheirava a medo. E foi essa urgência de reencontrar quem eu era que me fez tomar a decisão mais difícil da minha vida. A decisão que eu nunca imaginei que um dia precisaria enfrentar. É estranho pensar que o que mais me prendia não era o amor, nem a dependência financeira, nem mesmo o medo das agressões. Era a culpa. Uma culpa silenciosa que ia se infiltrando como veneno pelas brechas do meu entendimento. Eu achava de verdade que Deus ia me castigar se eu saísse daquele casamento. Não porque eu achava que ele era injusto, mas porque eu tinha sido ensinada, desde cedo, que mulher sábia edifica o lar, que o divórcio é um fracasso espiritual, que o inimigo é quem entra pelas rachaduras da aliança e destrói a família. Então, eu me via como a culpada por estar pensando em desistir. Como se fosse eu que estivesse entregando o ouro para o inimigo. E o pior, ele sabia disso. Daniel conhecia a Bíblia, usava versículos como armas, tinha um discurso sempre pronto. Quando eu dizia que me sentia humilhada, ele dizia: a mulher deve ser submissa ao seu marido, como ao Senhor. Quando eu chorava por ser tratada com desprezo, ele vinha com aquela fala: o coração do homem é enganoso, você está sendo dominada pela emoção. E quando eu pensava em sair, ele lançava o golpe final: o que Deus uniu, o homem não separa. Como você luta contra alguém que diz estar falando por Deus? Como você discute quando o argumento dele não é uma opinião, mas uma suposta verdade divina? Eu passei a sentir que qualquer tentativa de romper com aquele ciclo era, na verdade, um ato de rebeldia espiritual. Ele conseguiu me convencer, aos poucos, como quem vai moldando argila, de que minha tristeza era um sinal de fraqueza na fé, que minha revolta era carnalidade, que minha dor era uma provação. E por muito tempo eu aceitei. Aceitei achando que estava fazendo o certo. O mais perverso é que a prisão era invisível. Eu sorria nas reuniões da igreja. Eu orava pelas outras mulheres. Eu dava conselhos sobre casamento, mesmo me sentindo um fracasso. Porque naquele ambiente
sair de um casamento não era uma decisão, era um escândalo. E isso alimentava o medo de ser julgada, o medo de ser vista como insubmissa, o medo de perder minha salvação. Sim, eu pensei nisso. Pensei que Deus poderia me virar o rosto se eu escolhesse a minha liberdade. Essa mentalidade me adoeceu. Eu parei de sonhar, parei de me ouvir, parei de existir como indivíduo. Vivia apenas para cumprir um papel, o de esposa crente e obediente. Me tornei uma sombra de mim mesma, um corpo presente, mas uma alma exausta. E ainda assim, todos os dias, eu pedia a Deus que me ajudasse a continuar. Eu orava pedindo forças, quando na verdade o que eu precisava era permissão para parar de me violentar emocionalmente em nome de uma fé distorcida. Demorou para eu perceber que não era Deus que me mantinha presa. Era o medo, era a culpa, era a manipulação disfarçada de doutrina. Era um sistema que protege a aparência e abandona a mulher ferida. Porque ninguém ali queria ouvir que um líder de jovens, temente a Deus, usava a palavra para controlar a esposa. Ninguém queria lidar com essa verdade oculta. Então, era mais fácil dizer que eu precisava orar mais, jejuar mais, suportar mais. Teve um dia em que, em meio a uma oração, eu percebi que minha conversa com Deus estava diferente. Eu não pedia mais por Ele. Eu pedia por mim, por sabedoria, por coragem, por discernimento. E essa foi uma das orações mais sinceras da minha vida. Foi nesse momento que a ficha caiu. Eu não precisava da aprovação de ninguém para me levantar, nem da igreja, nem dos líderes, nem das irmãs, nem de quem achava que conhecia meu casamento. A transformação não começou com uma decisão externa, mas com uma mudança de mentalidade. Eu precisei aceitar que, por mais que eu amasse a fé, ela estava sendo usada contra mim, e que o verdadeiro Deus não aprisiona, não pune a mulher que se protege, não chama de rebeldia aquilo que é sobrevivência. Comecei a entender que a palavra liberta, mas nas mãos erradas, ela pode ser usada como corrente. Essa revelação mudou tudo, mas também trouxe um outro desafio: lidar com o julgamento. Porque se tem algo que machuca mais do que o silêncio do abuso, é o barulho das opiniões de quem não sabe o que você viveu, de quem só viu o homem de Deus no púlpito e acha impossível que aquele mesmo homem tenha sido cruel em casa. O impacto desse tipo de julgamento vai muito além de palavras. Ele abala a identidade, faz você duvidar da própria percepção. E eu duvidei, várias vezes, mas, aos poucos, fui me fortalecendo. Não porque as pessoas pararam de falar, mas porque eu parei de dar peso ao que não vinha com amor. Comecei a separar o que era voz de Deus do que era apenas eco da religiosidade. Comecei a buscar respostas não apenas nos versículos isolados, mas na essência do Evangelho. E foi ali, no centro dessa busca, que encontrei algo que ele nunca tinha me mostrado: a graça. A graça que acolhe, que restaura, que não exige perfeição, mas entrega redenção. E eu comecei a caminhar, um passo de cada vez. Ainda com medo, ainda com feridas, ainda me perguntando se estava fazendo o certo, mas com uma coisa muito clara: eu não podia continuar onde a minha alma estava morrendo. As pessoas perguntam como é que eu consegui sair, mas essa resposta não cabe em uma frase, porque não foi um único dia. Foram muitas camadas de coragem, decisões silenciosas, confrontos internos. E foi também a reconstrução de tudo que me ensinaram sobre ser mulher, sobre ser esposa, sobre ser cristã. Porque o que me libertou não foi o grito, foi o entendimento. E mesmo depois de sair, eu ainda me sentia presa. O nome dele ainda me causava tremores. O som da chave na porta ainda me assustava, mesmo morando sozinha. A sombra do que vivi ainda me seguia nos corredores da igreja, nas mensagens que recebi de irmãos preocupados, nos olhares que diziam: ela largou o marido. Era como se eu tivesse rompido com o casamento, mas ainda carregasse os escombros dele na alma. Foi nesse processo que eu comecei a escrever minha história de novo. Não para apagar o que aconteceu, mas para dar um novo significado. Para entender que meu valor não está em manter uma aparência, mas em viver com verdade.
que a minha fé não é invalidada porque eu fui embora. Ela foi, na verdade, reafirmada. Porque eu acreditei que Deus estava comigo mesmo quando todos diziam que eu tinha falhado. E foi nesse lugar de revelação, no meio da dor, do luto, da confusão, que algo dentro de mim começou a florescer. Uma versão minha que eu não conhecia. Uma Juliana que ainda vai aparecer mais forte nas próximas páginas. Naquela noite, eu não tinha mais palavras bonitas. Não comecei a oração com louvores, nem citei versículos de cor tentando impressionar o céu. Eu só chorei. Chorei como uma criança cansada, como alguém que já não sabia mais onde doía, porque tudo em mim estava em pedaços. Era madrugada, a casa estava em silêncio, e pela primeira vez em muito tempo, eu também estava. Sem máscaras, sem justificativas, sem defesas, apenas eu e Deus, e uma dor que já não cabia mais em mim. Ali, naquele chão frio do quarto, com o rosto afundado no travesseiro, eu abri a alma como nunca. E não foi uma oração organizada. Foram perguntas misturadas com soluços. Foi uma confissão de esgotamento. Eu disse sem filtros: Senhor, eu não aguento mais. Se eu estiver errada, me corrija. Mas se for para continuar, então o Senhor vai ter que me carregar, porque eu não consigo nem levantar. E foi nesse desabafo cru, despido de religiosidade, que algo aconteceu. Não foi uma voz audível, nem um arrepio místico. Foi como uma lembrança viva, um versículo que eu conhecia desde adolescente, mas que naquela hora veio com um peso diferente. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Naquele instante, as palavras não pareceram apenas letras da Bíblia. Elas se encaixaram na minha realidade como peças de um quebra-cabeça, que eu tentava montar há anos. Foi como se o próprio Deus estivesse me dizendo: Filha, eu nunca te chamei para viver assim. Isso não é fé, isso é prisão. Submissão não é anulação. Submissão não é medo. Submissão não é aceitar violência emocional, psicológica ou física em nome de uma aliança. Eu enxerguei ali, pela primeira vez com clareza, que eu estava confundindo devoção com sacrifício pessoal, que eu estava aceitando destruição como se fosse um preço a pagar pela espiritualidade. E essa distorção não veio de Deus. Foi como se o véu tivesse sido rasgado dentro de mim. Tudo o que eu suportei nos últimos anos começou a ser reposicionado sob uma nova lente. Eu entendi que aquela opressão travestida de casamento santo não tinha nada a ver com o Evangelho. Que Jesus não morreu na cruz para que eu passasse a vida me arrastando num relacionamento abusivo, tentando manter uma aparência que só fazia sentido para os outros, mas nunca para o meu coração. Essa virada de chave foi como um rompimento interno. Eu ainda não sabia o que faria dali para frente, mas uma certeza começou a crescer em mim. Eu não ia mais permitir que usassem o nome de Deus para me manter cativa. Não ia mais aceitar interpretações distorcidas que me colocavam no papel de mártir, como se a minha dor fosse uma forma de adoração, porque Deus não se alegra com sacrifícios humanos. O que Ele quer é vida, e vida em abundância. A transformação não foi mágica. A dor não desapareceu, mas pela primeira vez eu senti uma paz diferente. Uma paz que não vinha da certeza do futuro, mas da liberdade de finalmente poder pensar, decidir e respirar sem culpa. O medo ainda rondava, mas já não reinava. A confusão ainda existia, mas a mentira tinha perdido força. Nos dias que se seguiram, eu comecei a reler a Bíblia com outro olhar. Eu não procurava mais versículos para justificar a permanência no sofrimento. Eu buscava a verdade sobre quem Deus realmente era, e, consequentemente, sobre quem eu era nele. E foi aí que a reconstrução da minha identidade começou de verdade. Perceber que fui manipulada espiritualmente por alguém que dizia me amar foi uma das dores mais profundas que já enfrentei, mas também foi uma das revelações mais libertadoras, porque me forçou a sair do piloto automático e questionar estruturas que por muito tempo eu aceitei como absolutas. Descobri que muita coisa que me ensinaram não vinha de Deus, vinha da cultura, da tradição, do medo. E quando você começa a separar uma coisa da
Outra, a sua alma começa a respirar. A sua mente começa a se abrir. E o mais bonito é que, nesse processo, Deus não se ofende com as suas perguntas. Pelo contrário, Ele acolhe, Ele responde, Ele restaura. Eu entendi que fé de verdade não é passiva. É uma fé que pensa, que discerne, que confronta o que está errado, mesmo quando esse erro vem vestido de santidade. A liberdade que Deus me deu naquela madrugada não foi só emocional, foi espiritual. Ele me tirou de um jugo que parecia piedade, mas era controle. E a partir daí, a minha jornada passou a ser sobre reencontro. Reencontro comigo mesma. Reencontro com o Deus que liberta, que cura, que não se ofende com a dor sincera. Nos bastidores dessa história, havia muitas outras camadas. Lembranças pequenas, mas marcantes, como a primeira vez que eu dormia em paz depois de anos, ou quando percebi que minha voz já não tremia mais para contar o que eu vivi. Foram nessas sutilezas que entendi o impacto real da liberdade. Ela não grita. Ela sussurra. Ela te devolve para você mesma. E ali, no meio dessa reconstrução, surgiu uma nova versão minha. Mais firme, mais consciente, ainda vulnerável, sim, mas agora com olhos abertos. E essa mulher que estava nascendo não queria mais se esconder. Ela queria viver, sem medo de julgamentos, sem medo de ser chamada de rebelde, sem medo de romper com expectativas que nunca deveriam ter sido impostas. O mais curioso é que quando você começa a caminhar em liberdade, outras mulheres começam a te procurar. Elas vêm em silêncio, com olhos marejados, perguntando se é pecado querer sair, se Deus vai amar menos, se é normal sentir raiva, vergonha, alívio e dor ao mesmo tempo. Eu ouvi essas perguntas tantas vezes que passei a entender que meu testemunho não era só meu. Ele carregava também a dor de outras que, como eu, foram silenciadas pela culpa. E foi nesse ponto que algo dentro de mim despertou. Uma convicção de que minha história, por mais dolorosa que tenha sido, tinha um propósito, muito maior do que a dor. Porque toda revelação traz responsabilidade. E agora, com a clareza que Deus me deu, eu já não podia mais fingir que não sabia, que não via, que não sentia. Essa consciência foi o primeiro passo para uma nova missão que começava a se formar no meu coração. Uma missão que ainda não tinha nome, nem forma, mas já pulsava com força dentro de mim. O mais difícil não foi tomar a decisão, foi encarar os olhares depois dela. Porque quando finalmente criei coragem para dizer que ia me separar, a reação não foi acolhimento, nem escuta, nem compaixão. Foi julgamento. Silêncio de uns, desprezo de outros e palavras cortantes disfarçadas de preocupação espiritual. Eu virei o assunto dos corredores da igreja, como se minha dor fosse uma fofoca a ser comentada em voz baixa. Me chamaram de rebelde. Disseram que eu estava agindo por carnalidade, que eu era um mau exemplo para as mais novas, que estava envergonhando o evangelho, mas ninguém quis saber o que eu tinha vivido. Dentro de casa. Ninguém perguntou como eu estava dormindo, ou se eu estava segura. A parte mais cruel é que eu ainda tentei explicar. Achei que se contasse com detalhes, com honestidade, talvez alguém se levantasse em meu favor. Mas a verdade é que, na prática, muitas igrejas ainda preferem defender a estrutura do casamento do que a integridade da mulher que está dentro dele. Porque é mais fácil pintar a mulher como rebelde do que admitir que o homem de Deus que lidera ministérios é, dentro de casa, um opressor. Essa verdade assusta. E assusta tanto que preferem ignorá-la. Eu me vi sozinha. De novo. Mas dessa vez, não era só a solidão do casamento vazio. Era o peso de uma comunidade virando o rosto. E foi aí que eu entendi o que muitas mulheres sentem, mas não conseguem colocar em palavras: o abandono espiritual. Porque não é só sobre sair de um relacionamento. É sobre perder também o lugar onde você acreditava que podia ser acolhida, ouvida, restaurada. E quando a própria igreja, que deveria ser refúgio, passa a ser um tribunal, o trauma ganha novas camadas. Foi nessa fase que eu percebi a profundidade do impacto emocional que o julgamento carrega. As palavras que ouvi ecoaram na minha mente por semanas. Você está matando o testemunho que Deus te deu.
É só mais uma que se deixou levar pelo feminismo. Você devia ter lutado mais, aguentado mais, orado mais. Cada frase dessas era como uma faca girando em feridas que ainda estavam abertas. E eu me perguntava, com lágrimas nos olhos: será que Deus está me olhando com os mesmos olhos de acusação? Será que para Ele eu também sou uma vergonha? Só que quanto mais eu buscava em Deus uma resposta, mais clara era a voz do Espírito me dizendo: filha, eu te conheço por dentro. Eu vi tudo. Aquilo me sustentou. Porque mesmo sem o apoio dos homens, eu tinha a convicção de que o céu sabia a verdade. E saber que Deus não me virou o rosto foi o que me manteve de pé nos dias em que eu mal conseguia sair da cama. Com o tempo, fui compreendendo algo que mudou minha mentalidade. O julgamento alheio diz mais sobre quem julga do que sobre quem é julgado. A incapacidade de escutar uma mulher ferida, a pressa em apontar o dedo, o zelo por reputações em vez de pessoas, tudo isso revela uma distorção perigosa, uma verdade oculta que muitas vezes é varrida para debaixo do tapete em nome de uma falsa unidade. Essa fase da minha vida me expôs a um bastidor que pouca gente tem coragem de encarar, o da religião usada, como escudo para não lidar com a dor real das pessoas. Uma religião preocupada em manter a imagem intacta, ainda que isso custe a alma de quem sofre. Vi líderes evitando minha presença como se eu fosse uma ameaça, e irmãs que antes oravam comigo agora virando a cara. Como se minha decisão contaminasse a fé delas, como se eu tivesse escolhido um caminho fácil, quando na verdade foi o mais difícil de todos. O curioso é que quando você sai de um lugar onde era julgada, sua mente passa por uma transformação lenta, porém poderosa. Você começa a entender que amor não combina com controle, que fé não exige silêncio diante da injustiça, e que Deus nunca precisou de defensores que esmagam os feridos para proteger doutrinas. E aí a sua alma começa a se curar, porque você para de se ver pelos olhos daqueles que te acusaram e começa a se ver pelos olhos do Pai. Foi nesse processo que eu aprendi a separar fé genuína de religiosidade tóxica. A fé verdadeira, que eu encontrei naquele chão frio da madrugada, é a que te abraça no fundo do poço. É a que não exige perfeição, mas oferece redenção. Já a religiosidade que me acusou, essa só sabe apontar erros, mas nunca estende a mão. Por mais contraditório que pareça, foi ali, nesse deserto emocional e espiritual, que eu comecei a reencontrar minha força. Porque toda vez que tentavam me silenciar com versículos mal aplicados, eu me voltava para a Bíblia e lia com outros olhos. Percebi quantas mulheres bíblicas também foram julgadas, mal, interpretadas, descartadas, e mesmo assim foram escolhidas por Deus. A mulher samaritana, por exemplo, julgada pela sua história conjugal, evitada pelos religiosos da época, mas foi com ela que Jesus teve uma das conversas mais profundas sobre adoração verdadeira. E isso me dava esperança, porque se ele escolheu conversar com uma mulher que a sociedade queria calar, então ele também podia me usar, mesmo com todas as cicatrizes. Com o tempo, fui conhecendo outras mulheres que viveram histórias semelhantes. E cada testemunho que eu ouvia me dava ainda mais clareza de que aquilo não era um caso isolado. Era uma estrutura inteira que precisava ser exposta. Uma cultura de silenciamento que precisava ser quebrada. E cada vez que eu falava a minha verdade, com coragem, outra mulher encontrava a própria voz. Esse ciclo de cura compartilhada se tornou um espaço seguro, mesmo que pequeno. Era como construir um abrigo com os escombros de tudo o que me desabaram. E ali, entre confidências e lágrimas, fui entendendo que minha história não era só sobre dor, era sobre resistência, sobre a capacidade de levantar, mesmo quando te dizem que você devia permanecer caída. Essa percepção me ajudou a resgatar minha identidade, que antes estava soterrada de julgamentos e culpa. Hoje eu sei que não sou rebelde por ter dito basta. Sou corajosa. E não, eu não envergonhei o Evangelho. Eu honrei o Deus que me deu vida, ao escolher viver. Mas reconhecer isso não apagou as marcas. Ainda havia dias em que eu sentia o peso da rejeição. Ainda doía lembrar das palavras que escutei. Mas a diferença é que agora eu sabia de onde vinha minha força.
e já não precisava mais da aprovação de quem não quis caminhar comigo no vale. Porque quando você é sustentada por Deus no seu momento mais frágil, nenhum julgamento humano consegue te desmontar da mesma forma. Foi então que eu comecei a me perguntar: quantas outras mulheres estão presas hoje, não só por medo do marido, mas por medo da igreja? Quantas continuam caladas, porque sabem que, se falarem, vão ser chamadas de rebeldes, desviadas, escandalosas? Essa consciência gerou em mim um senso de responsabilidade que eu não conseguia mais ignorar. Como se Deus dissesse: agora que você viu, não pode fingir que não viu. E foi assim, em meio a tantas camadas de dor, julgamento e revelações, que um novo propósito começou a nascer em mim. Eu não acordei um dia e simplesmente me senti forte. A força que hoje me sustenta não veio de um rompante, nem de uma revelação mágica. Ela foi nascendo aos poucos, entre lágrimas escondidas no travesseiro e respirações profundas, antes de entrar em ambientes que um dia me feriram. Porque recomeçar, de verdade, não é sobre apagar o passado. É sobre olhar para ele sem que ele te destrua. É sobre abraçar quem você se tornou depois do incêndio. E eu posso dizer, com o coração firme e o olhar limpo: eu renasci das cinzas. A mulher que antes pedia desculpas por existir demais, hoje ocupa espaço, com serenidade. Não porque ficou arrogante, mas porque entendeu que submissão não é sinônimo de anulação, que ser mansa não é aceitar abuso, que o sim que agrada a Deus é aquele que vem de um coração alinhado com a verdade, não de uma alma amarrada pelo medo. E isso não veio da boca de ninguém, não veio de um púlpito nem de um livro. Veio do próprio Deus, aquele que me encontrou no fundo do poço e me olhou sem desprezo. Hoje estou divorciada. E sim, ainda há dias em que o coração lateja, como se tivesse sido costurado com linha fina demais. A reconstrução é diária. Mas agora, pela primeira vez em muitos anos, eu posso respirar sem culpa. Eu não preciso mais acordar medindo minhas palavras. Eu não preciso andar na ponta dos pés dentro da minha própria casa. Eu não vivo mais tentando agradar alguém que só sabia me lembrar do quanto eu era insuficiente. E isso, para mim, é liberdade. Liberdade de ser filha. Porque por trás de toda aquela religiosidade que tentava me manter presa, existia um Deus real. Um Deus que nunca me chamou de rebelde, mas de amada. Que nunca exigiu que eu suportasse agressões para provar fé. Um pai que conhece a alma de suas filhas e sabe quando elas estão apenas sobrevivendo. E foi ele quem me disse, no silêncio da minha dor: chega, eu te fiz para viver. A imagem que eu tinha de mim mesma foi se reformando aos poucos, como quem descobre que aquele espelho rachado não era o único. Eu passei tanto tempo achando que minha identidade era ser esposa de alguém, que precisei reaprender a ser eu. Descobri hobbies. Voltei a cantar baixinho enquanto lavava a louça. Comecei a caminhar ao pôr do sol só para lembrar que o mundo continuava bonito, mesmo depois da tempestade. E aos poucos, fui deixando de ser sombra para voltar a ser luz. Mas não foi só sobre mim. Em cada mulher que me procurava para contar sua própria história, eu enxergava fragmentos da minha. Cada mensagem de alguém dizendo "você me descreveu" era como uma confirmação do céu. Não foi em vão. A minha dor não precisava ser só ferida. Podia ser ferramenta. E quando a gente entende isso, tudo muda. Porque a mentalidade que antes dizia "você fracassou" dá lugar a uma consciência mais profunda. Você sobreviveu. E mais do que isso, você floresceu num terreno que te disseram que era estéril. A verdade oculta que ninguém tinha me contado antes é que Deus ama mulheres inteiras. Não moldadas pelo medo, não sufocadas por doutrinas distorcidas, não silenciadas pela vergonha, mas inteiras. Mulheres que choram e oram, que gritam e também se calam, que cuidam dos outros, mas também precisam de cuidado. Deus ama a mulher que caiu, mas se levantou. Ama a que ousou dizer "não aceito mais isso", mesmo sabendo que seria apontada. E ama também a que ainda está em silêncio, mas aos poucos está juntando forças para sair. Esse amor me curou, não de um dia para o outro, mas de forma profunda. Eu não precisei mais me encaixar numa aparência perfeita para me sentir aceita. E quando a gente
Entende isso? O impacto é gigante. Porque você para de tentar provar que é digna. Você simplesmente vive. E viver, para mim, passou a ter outro sentido. Não é sobre reconstruir a mesma casa que desabou. É sobre erguer uma nova, com alicerces diferentes. E talvez ela seja mais simples. Talvez tenha paredes ainda em reforma. Mas nela, eu posso dançar. Posso rir alto. Posso orar em voz livre, sem medo de julgamento. Posso receber amigas sem precisar esconder hematomas, físicos ou emocionais. E mais, importante, posso ser quem Deus sonhou quando me criou. Ainda existem marcas, algumas mais visíveis, outras que só aparecem quando alguém me toca com delicadeza. Mas hoje eu não fujo delas. Eu as honro, porque cada uma me lembra de que eu passei pelo fogo. E não me tornei cinzas, me tornei brasa viva. Essa mulher que você vê agora é fruto de decisões difíceis, de noites sem dormir, de batalhas silenciosas, mas também é resultado de encontros com a graça, de revelações que me libertaram mais do que qualquer sermão, porque quando você conhece a verdade, ela te liberta. E a verdade é que não era eu quem estava errada por querer viver com dignidade. Errado era o sistema que tentava me convencer do contrário. Hoje, se me perguntam se ainda tenho fé, eu sorrio, porque agora minha fé não está mais ancorada em regras que me machucam, mas em um Deus que me sustenta. Ele não me abandonou quando todos viraram as costas, e é por isso que eu sigo. Não porque tudo ficou fácil, mas porque agora eu sei quem caminha comigo. E se um dia me disseram que eu não seria mais usada por Deus por causa do divórcio, eu só posso dizer, foi depois dele que eu entendi, de verdade, o que é ser usada por ele. Porque minha história deixou de ser uma prisão e se transformou em testemunho. E toda vez que eu conto, algo novo renasce. É curioso como a dor, quando atravessada com honestidade, vira ponte. Ponte para outras mulheres cruzarem o mesmo vale, mas sem a sensação de estarem sozinhas. E é por isso que, hoje, mesmo com o coração em reconstrução, eu me sinto inteira. Porque liberdade, para mim, não é ausência de dor, é presença de sentido. E nesse caminho de reencontro, uma nova missão começou a se formar dentro de mim, como uma semente que brota depois da enchente. Se você está aí, assistindo, sentindo aquele nó no peito, aquela dúvida que não te deixa em paz, quero que saiba de uma coisa fundamental. Isso que você está vivendo não é normal. Não importa o quanto tentem te convencer do contrário. Não importa quantas vozes digam que sofrimento faz parte do pacote da fé. Não importa quantos silêncios te envolvam, o que você merece vai muito além disso. Você merece o amor que Deus sonhou para você. Aquele amor que liberta, que transforma, que cura e fortalece. E essa não é uma frase bonita para colocar em um quadro. É uma verdade que pulsa na essência do Evangelho e que precisa ser resgatada, mesmo quando tudo ao redor insiste em te calar. A transformação verdadeira começa quando você reconhece que não está sozinha e que o medo, a culpa e a vergonha não devem ser suas companheiras de jornada. Talvez a mentalidade que te foi ensinada, aquela que se esconde atrás de conselhos superficiais e verdades distorcidas, te faça pensar que pedir ajuda é sinal de fraqueza. Mas eu te digo com a experiência de quem já esteve aí, buscar apoio é um ato de coragem. É uma decisão que mexe nos bastidores da alma. É o primeiro passo para construir um futuro onde a dor não seja a protagonista da sua história. Falar, abrir o coração para alguém que te escuta de verdade, que não te julga, que acolhe o seu silêncio e entende suas lágrimas. Isso é um movimento que impacta não só a sua vida, mas também o ciclo ao seu redor. Você pode se sentir presa, como se estivesse numa prisão invisível, onde o tempo não passa e a esperança parece algo distante, quase inalcançável. Eu sei como é, mas te garanto que existe uma saída, uma luz que começa a brilhar mesmo quando tudo parece escuro demais. Para enxergar, não é um caminho fácil, não vou mentir. Muitas vezes ele exige decisões difíceis, uma mudança de mentalidade que desafia crenças arraigadas e confronta a verdade oculta que o medo te impôs. Mas cada passo dado nessa direção
É um passo em direção a um novo renascimento. Uma jornada onde você pode reencontrar sua identidade sem amarras, onde a sua essência não será moldada por feridas, mas por escolhas conscientes de amor próprio e fé genuína. Não se deixe enganar pelas aparências. Aquele sorriso que você coloca na foto, a legenda inspiradora que parece dizer "tudo está bem", muitas vezes esconde batalhas internas que poucos conseguem ver. Mas essa fachada não precisa ser sua prisão. A vulnerabilidade, quando abraçada com coragem, revela a força que estava oculta. Ela mostra que a verdadeira liberdade começa no momento em que você para de se esconder e decide enfrentar a sua realidade com olhos claros e coração aberto. E isso é revolucionário, porque derrubar as máscaras, ainda mais quando se vive num meio que prega perfeição, é um ato de profunda transformação. É importante entender que o amor de Deus não está condicionado ao que você suporta, nem ao quanto você se sacrifica para manter uma aparência de casamento abençoado. Deus não quer que você seja submissa a uma dor que destrói sua alma. Ele quer que você seja livre para viver em plenitude, para florescer, para ser a mulher inteira que Ele criou. E essa liberdade não é um destino distante. Ela pode começar agora, na decisão de se olhar com mais compaixão e reconhecer que o caminho para essa liberdade pode passar por ajuda profissional, por comunidades que acolhem sem julgar, por conversas honestas que desconstroem mitos e revelam o que está por trás do que sempre te disseram que deveria ser. Muitas vezes, o impacto que um silêncio prolongado tem é tão forte que parece impossível romper a barreira do medo. Mas cada vez que você ousa falar, compartilhar um pedaço dessa dor escondida, você cria um movimento que inspira outras mulheres a fazerem o mesmo. O que parecia ser um segredo sombrio, uma vergonha, se torna uma fonte de força coletiva, um bastidor onde nascem novas histórias, onde verdades ocultas são trazidas à luz e onde a transformação acontece, silenciosa e poderosa. A mudança que começa dentro de você ecoa e alcança outras vidas, criando uma rede de apoio, de coragem e de esperança. Então, se você se vê em tudo isso, se já sentiu o peso do silêncio, a angústia da dúvida, a confusão entre o que é fé e o que é sofrimento disfarçado, saiba que sua história não está escrita em pedra. Ela pode ser ressignificada. A sua mentalidade pode ser renovada. Suas decisões podem ser firmes em direção a uma vida onde você não só sobrevive, mas vive plenamente. Você merece muito mais do que aceitar menos do que o amor verdadeiro. Merece ser respeitada, valorizada, acolhida e, acima de tudo, amada da forma como Deus planejou desde o princípio. Esse caminho de reconstrução é um processo. Um convite para se desprender das correntes invisíveis que tentam te manter presa a uma realidade que não reflete a verdade do Evangelho. É um chamado para se permitir enxergar o impacto que a sua liberdade terá não apenas na sua vida, mas na vida daqueles que te cercam, porque a liberdade de uma mulher ressoa como uma revolução silenciosa, capaz de transformar mentalidades, romper ciclos e abrir portas que pareciam eternamente fechadas. Por isso, quando a dúvida vier, quando o medo tentar te calar, lembre-se dessa verdade fundamental. O plano de Deus para você não é a dor que te paralisa, mas a vida que te liberta. E essa vida começa no momento em que você decide se colocar em primeiro lugar, respeitar seu próprio valor e buscar a ajuda que pode fazer toda a diferença. Porque Deus nunca quis que você fosse uma sombra daquilo que Ele te criou para ser. Ele quer que você brilhe com a luz que só uma mulher livre, inteira e amada pode irradiar. E é nessa luz que começa uma nova fase, onde a sua voz pode ecoar, onde seus passos podem abrir caminhos, onde as decisões que você toma hoje são sementes de uma transformação profunda. As revelações que você vai descobrir daqui para frente não vão apenas impactar sua própria história, mas também vão desmistificar as mentiras que tentaram te aprisionar. Cada conquista, cada superação, cada momento de liberdade é um testemunho vivo de que é possível, que vale a pena,
que existe um Deus que está ao seu lado, mesmo nos momentos em que tudo parece perdido. Porque a verdade oculta que ninguém costuma falar é que a força para mudar vem de dentro. Vem da coragem de olhar para si mesma com honestidade, da decisão de não aceitar menos do que o amor que Deus tem para você e da certeza de que você não está sozinha nessa caminhada. E quando a gente entende isso, algo muda para sempre. A transformação deixa de ser um sonho distante e vira um presente que você pode viver agora, na prática, no seu dia a dia, na maneira como escolhe se tratar, se ouvir, se respeitar. E assim, com cada passo, você vai reconstruindo não só sua história, mas também a mentalidade que te sustenta, as crenças que te fortalecem e a fé que te impulsiona. Porque a verdadeira liberdade não está fora de você, está dentro, na sua decisão de nunca mais aceitar menos do que aquilo que Deus, em sua infinita sabedoria e amor, planejou para a sua vida desde o começo. E é exatamente nesse ponto, nesse lugar, onde a dor começa a se transformar em força, que a jornada ganha um novo significado, abrindo espaço para as próximas revelações que vão continuar a desvelar essa história tão cheia de batalhas e superações.